prazer de convidar o diretor, Luiz Otávio Mendes de Oliveira Castro, para poder dar as boas-vindas para todos vocês. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Bom, meu nome é Luiz Otávio, sou diretor do Museu Villa-Lobos e gostaria de agradecer a presença de todos vocês neste evento comemorativo dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, que contou com a participação de Heitor Villa-Lobos. Gostaria também de agradecer em especial a Ana Britt, que me procurou em fevereiro de 2021 para apresentar este projeto, deste evento, e pelo seu esforço incansável no sentido de obter o necessário apoio de incentivadores para que tudo isso viesse a acontecer. Celebramos aqui hoje o lançamento do livro A Genialidade de Villa-Lobos, escrito por dois destacados pesquisadores da vida e da obra do compositor, os professores Paulo de Tarso, da Universidade de São Paulo, e Locke Arcanjo, da Universidade Estadual de Minas Gerais. Contamos também com a participação dos grupos Trio Turru e Quintal do Vila, e do duo de piano, formado por Lúcia Barrenetcher e Bruno Valente. Ressaltamos, no importante acréscimo, que, como mais um resultado dessa parceria, virá a ter lugar também uma oficina de musicalização voltada para o público infantil. Mais ainda, é relevante destacar que todo esse esforço se destina a divulgar o trabalho do compositor, que foi considerado, ainda em vida, o maior das Américas, vindo também a possibilitar que tanto o livro como a oficina sejam oferecidos sem qualquer custo aos interessados em saber mais e melhor sobre quem foi Heitor Villa-Lobos. Gostaria também de deixar registrado aqui que o Museu Villa-Lobos está em uma fase muito especial de sua história. Após 2 anos de fechamento do nosso espaço físico, devido à pandemia da Covid-19, retornamos em 2022 à nossa situação normal, cheios de vontade de estreitar os laços com a comunidade de Botafogo, músicos, pesquisadores e amantes da obra de Villa-Lobos, destacando a nossa intenção de conquistar cada vez mais público para possibilitar a ocupação do nosso jardim e da nossa área expositiva, por meio da realização de eventos e atividades de interesse coletivo. Nossos agradecimentos à ex-servidora Márcia Ladeira, que veio como voluntária compartilhar seu conhecimento sobre a vida e a obra de Heitor Villa-Lobos. Agradecimentos à nossa reduzida equipe de servidores, estagiários e equipe de apoio, pois sem eles nada disso seria possível. Formulo também meus agradecimentos às empresas BAP, que nesse momento está comemorando os 50 anos aqui no Rio de Janeiro, Luso Brasileira, Afonso Coernes Arquitetura, Barlovento Brasil Energias Renováveis e BM Rio. Somos uma instituição pública e, por intermédio destas parcerias, dessa parceria e a sensibilização da nossa causa, podemos atingir o ideal funcionamento. Espero que o coquetel desta noite possibilite uma confraternização do público com todos os parceiros que atuaram firmemente para a realização do projeto. Aproveitem a noite. Obrigado. Muito obrigada, Você pode ficar com a gente? E eu tenho o prazer também de convidar o Rogério, que é o presidente da BAP, que está comemorando e escolhendo esse momento aqui diferente, né, que está celebrando a música no Rio de Janeiro, e para estar com a gente, nosso parceiro, que é a BAP, com 50 anos, comemorando com a gente. Muito obrigada, Rogério. Boa noite a todos. Obrigado por vocês terem vindo. Como é gostoso estar aqui, escutando essa música. Como é bom para o Rio de Janeiro, como é bom para a cultura,
como é bom para o Brasil a gente estar aqui. E parabéns, Luiz Antônio. Eu peço uma salva de palmas pelo seu trabalho. É muito gratificante estar aqui, assim como a esses que escreveram o livro, que se proporam a escrever o livro. A Ana Brits, por trazer esse projeto para a BAP, onde nós completamos esses 50 anos esse ano. Eu quero fazer um complemento que nós temos aqui, o eterno presidente da BAD, que é o senhor César Tomé, que é quem eu peço palmas, que está sentado lá atrás. Bem, falando de Villa-Lobos, né, nós estamos falando de um compositor, de um maestro, de um violoncelista, pianista e violinista brasileiro, Heitor Vilas-Boas, brasileiro. Ficou conhecido como a figura criativa mais significativa do século XX na música clássica brasileira. Assim como Bach é para a Alemanha, Villa-Lobos é reconhecido para o Brasil. Isso é fantástico, né? Como nós devemos comemorar isso? Como ele é significativo para o nosso país? Coube a Villa-Lobos a missão de conduzir um grupo de músicos com maestria em prol de um objetivo comum. O maestro é isso. Em uma analogia simples, nós trabalhamos, a BAP, em gerir um ambiente condominial. Com eficiência é saber identificar diferentes talentos, zelar pelo encandeamento ritmado das partes, cuidar para fugir dos descompassos e, ao mesmo tempo, saber o momento certo para improvisar e inovar. Nós temos no mercado de administração de condomínio, me permitam o atrevimento, um grande maestro que é César Tomé Júnior, a quem eu novamente peço palmas, porque é uma pessoa que merece toda a nossa referência. Há exatos 50 anos, a BAP, Administração de Bens, uma empresa carioca da Gema, tal como o maestro Heitor, nasceu do sonho de César Tomé Júnior em fazer a diferença na vida das pessoas em relação ao local onde elas iriam morar e construir suas famílias. E é por tudo isso que temos muito orgulho em participar deste projeto aqui hoje, Ana, através do lançamento do livro de Villa-Lobos, com Paulo de Tarso, com os professores já citados, né, Paulo de Tarso, viabilizando, através da lei do ISS, uma oportunidade para celebrarmos os 100 anos de realização da Semana de Arte Moderna e também do cinquentenário da BAP. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. E eu tenho só que agradecer à BAP, à Luz do Brasileiro, que esteve com a gente também desde o início desse projeto, que foi um livro, né, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, vou convidar os autores, que estão com o coração aí, né, batendo. Paulo, por favor, Paulo de Tarso Salles, maior especialista em Villa-Lobos do mundo. Não é do Brasil, não, é do mundo. Professor da USP, por favor, seja bem-vindo à sua casa. Aqui são 2 beijinhos, né? Porque carioca, não é paulista, não. Fica à vontade. E também o professor Locke Arcanjo Júnior, que veio de Minas Gerais, trouxe pão de queijo para a gente. Maravilhoso. Muito obrigada, muito obrigada. Fique à vontade. E a professora Márcia Ladeira, que só trabalhou aqui nesse museu há 40 anos aqui de trabalho, né? E ela está convidada. Onde está a Márcia? Está aqui. Vou falar um pouquinho aqui da Márcia, que a Márcia
Ela é museóloga, formada na Unirio, e integrou o quadro técnico do museu desde 1982. Doutora em História Social pela Unirio também, e com especialização em ação educativa e cultural em museus, com formação técnica em música. E ela também conviveu com a senhora Arminda, que foi a segunda esposa de Villa-Lobos, e que ela vai conversar um pouquinho também daqui a pouco para contar a história desse casarão que virou esse espaço maravilhoso aqui no coração da Zona Sul. Muito obrigada, Márcia, pela presença. Ao final, vocês vão receber esse livro, que é um presente do Paulo de Tarso, do Locke Arcanjo, do Museu Villa-Lobos, de todos os incentivadores para vocês realmente assim conhecerem um pouquinho mais de Villa-Lobos, e com uma linguagem assim muito para o grande público. Não é uma linguagem acadêmica. A gente cuidou para que fosse uma democratização realmente do acesso à cultura. E vamos começar. Eu não vou falar muito do currículo dos autores, porque a gente não tem muito tempo, né? Imagina, a gente ia ficar aqui a noite inteira, não ia dar, né, Márcia? Tive que cortar bastante aqui, né, da Márcia, porque era um currículo enorme. Vamos iniciar com uma pergunta. Em linhas gerais, quem foi o brasileiro Heitor Villa-Lobos e por que ele pode ser considerado um gênio? Paulo? Alô, boa noite a todos e todas. É um grande prazer estar aqui, uma satisfação imensa. Muito obrigado pela presença de vocês, né? E, bom, respondendo a sua pergunta, né, primeiramente, quer dizer que a intriga da oposição, esse papo de maior pesquisador do mundo, eu não acho que seja assim, né? Mas a Márcia, por exemplo, aqui é uma pesquisadora fantástica, o Luiz Fernando, o Log, eu fico até constrangido diante de tantas pessoas com tanto conhecimento e de quem eu aprendo tanto, né? Então, respondendo a você, o Villa-Lobos é um compositor que ele colocou o Brasil no mapa cultural do mundo, né? O Brasil era um país colônia, era um país assim que não tinha no campo da música, principalmente da música de concerto, da música erudita, né? Não tinha uma representatividade plena desse potencial cultural, dessa contribuição fantástica que o povo brasileiro faz, da cultura brasileira. E o Villa-Lobos foi esse vetor, foi esse músico que conseguiu ler o que a pessoa simples do povo fazia, o músico popular, e conseguiu converter isso numa linguagem que numa orquestra sinfônica fazia sentido e que representou o Brasil internacionalmente dentro desse campo de uma maneira muito significativa, muito importante, né? E é uma arte que transcende essa questão, inclusive, do erudito e do popular. Isso eu acho que também é outro feito assim sensacional do Villa-Lobos, né? Para não me estender muito, passo a palavra. Agora o outro maior pesquisador do mundo, Locke Arcanjo Júnior, por favor. Divide a responsabilidade. Com certeza, porque são, né, maravilhosos. Me diga. Não, primeiramente agradecer também, Ana, a oportunidade, né, de trabalhar também junto com o Paulo durante tanto tempo, né, agradecer ao Museu Villa-Lobos e também a todos presentes, né. Como historiador, né, eu penso o seguinte: Villa-Lobos nasce em 1887 e morre em 1959. Então ele atravessa, né, o final do século XIX e boa parte, né, do século XX. Então, nesse sentido, com a capacidade, a genialidade dele, como diz o livro, né, e a relação que ele estabelece em diferentes espaços, né, e tempos, né, ou seja, Rio de Janeiro, início do século, as viagens, né, na região da Amazônia, o Nordeste, a relação que estabelece com Paris, a monumentalidade da obra, o tipo de orquestração, obra que vai de violão solo à orquestra sinfônica. Então, por que o Villa-Lobos, né? Eu acho que ele consegue, com a obra monumental, traduzir, né, todo esse universo cultural e musical que atravessa ao longo do século XX, né, principalmente da primeira metade do século XX.
dentro de um processo de modernidade, né, de construção de um país moderno, né, o Villa-Lobos consegue articular e construir e inventar tradições musicais num contexto em que o Brasil está se construindo enquanto identidade nacional. Então, ele consegue muito bem traduzir essa relação, e aí entra a questão que o Paulo está colocando, de uma circularidade entre o popular e o erudito, o estrangeiro e o nacional, não é? A música urbana, rural. Então, ele consegue sintetizar nessa obra monumental, né, traduzir, por meio da linguagem musical, dilemas políticos, sociais, e que atravessam a obra do Villa-Lobos. Então, é mais nesse sentido, né? E o que pode ser considerado moderno na obra de Villa-Lobos e qual a importância da participação dele na Semana de Arte Moderna? Deixei a bola para vocês escolherem. Olha, bom, essa é uma outra questão que acompanha a música do Villa-Lobos, né? E que é um aspecto da arte de modo geral, essa coisa da arte moderna, né? Então, e que está relacionada, inclusive, com a participação do Villa-Lobos na Semana de Arte Moderna, né? Que representava uma espécie de atualização estética, né, do que é fazer arte aqui no Brasil, né? Primeiro, qual seria a finalidade dessa arte, né? Que nos padrões que ela tinha antes da Semana de Arte Moderna, antes do Villa-Lobos, era uma arte que respeitava os padrões feitos na Europa, né? Então, era uma arte acadêmica nesse sentido, e o fazer artístico era uma coisa pedante, era uma coisa que era usada para excluir outras pessoas e reproduzir modelos que eram considerados elegantes, que eram considerados chiques, né? Que era uma cópia dos modelos europeus, né? E com a Semana de Arte Moderna, os artistas brasileiros deram um grito de independência, né? Foi, inclusive, uma comemoração do centenário da independência e que levou a uma reflexão profunda do que o Brasil precisava, do que faltava ainda para consumar a nossa independência, né? E um desses fatores é justamente essa aceitação da nossa identidade cultural, das nossas raízes, das nossas tradições. E isso era moderno na época, né? Foi um grande fator de modernidade. Não só isso, essa questão identitária, né? O Brasil buscar suas raízes, suas tradições, mas o Brasil também propondo, ombro a ombro com outras nações, expressões artísticas inovadoras também, né? Então, além de trazer a cultura brasileira para o âmbito da arte e discutir isso nos museus, nas salas de concerto, nos teatros, na literatura, isso também, além de levar a cultura brasileira, levava também novidades estéticas que eram postas para outras nações e para que aprendessem também conosco, né? Então, isso era uma coisa, do ponto de vista do modernismo, de um Brasil que não é só produtor de café, de bens rurais, né? Mas também de bens técnicos, de conhecimentos, de fazeres, de coisas sofisticadas também, né? É uma coisa bastante importante. É um desafio que segue até hoje, é claro, né? Sim, sobre a Semana de Arte Moderna, né? Primeiro, o papel do Villa-Lobos é fundamental porque foi o único compositor brasileiro a ser, né, que as obras foram tocadas na Semana de Arte Moderna, né? Então, ele representou essa modernidade musical na semana. O primeiro ponto é esse. Mas é muito interessante, eu falando dessa questão da síntese musical do Villa-Lobos, né? Se a gente for olhar na Semana de Arte Moderna, né, as obras que foram executadas, né, quartetos de cordas, trio para violino, piano e violoncelo, a gente vê que a forma musical é uma forma europeia, né? Só que essa musicalidade, a influência da música francesa, principalmente nesse contexto, era o que se expressava essa modernidade, principalmente no Rio de Janeiro, uma cidade moderna, cuja percepção sobre a música colocava a música francesa como vanguarda, principalmente a influência do compositor, do Claude Debussy. Mas mesmo que essa música seja afrancesada, tem algumas peças na semana, ou até mesmo o quarteto número 3 de cordas que foi executado, o quarteto simbólico, que a brasilidade já aparece ali, né? Já aparece uma inovação do Villa-Lobos ali na Semana de Arte Moderna, né? E na verdade, é muito interessante pensar porque o Villa-Lobos carioca, né, é convidado para ir à Semana de São Paulo, né? E é muito interessante que a modernidade musical que está na Semana de Arte Moderna, né, e não só porque eu estou no Rio, tá, ela foi construída no espaço urbano do Rio de Janeiro, né?
E a memória que se consolida é desse modernismo paulista da semana, muito importante, fundamental, né? Mas essa gênese da modernidade da obra de Villa-Lobos, a gente acabou de ouvir aqui, né? Está nessa circularidade entre o popular e o erudito, no espaço urbano, carioca, não é? A presença da música francesa no Rio de Janeiro, muito forte, em São Paulo também, mas da música francesa no Rio. E quando, da semana, né, o Villa-Lobos é convidado, né, o Mário de Andrade vem ao Rio, né, para convidar o Villa-Lobos para a semana. Então, ele condensa, né, expressa essa modernidade que era interessante para os paulistas nessa semana, que deveria apresentar como uma ruptura, né? Então, é interessante pensar isso, porque a gente centraliza o modernismo na Semana de Arte Moderna e no modernismo paulista, né? Mas a modernidade carioca, né, do contexto do início do século, ela é fundamental para a constituição dessa modernidade musical do Villa-Lobos, valorizada pelos paulistas, né? Isso é muito interessante pensar. Então, é mais nesse sentido a ideia de modernidade, né? E também sobre a obra de Villa-Lobos e Villa-Lobos para o mundo. Fala um pouquinho, Márcia, da influência deles. Aqui nós temos a presença do senhor cônsul-geral do Japão, a senhora cônsul cultural, agradecemos muito a presença, uma salva de palmas. Fala um pouquinho para a gente, inclusive no Japão, né, que nós estudamos, como teve uma grande influência Villa-Lobos, por favor. Funcionou bem. Boa tarde, boa noite. Antes de te responder, Ana, eu queria primeiro expressar meu agradecimento a você, né, ao Luiz e os colegas do museu pela confiança de estar representando meu querido amigo e colega de trabalho, Pedro Belchior, e expressar também a responsabilidade que é estar sentada aqui ao lado de duas pessoas que eu admiro a obra deles e respeito, e dois pesquisadores muito importantes para o campo da universidade, da musicologia e da história, enfim. Muito obrigada por esse privilégio. Infelizmente, né, a pessoa ideal para falar da representatividade do Villa-Lobos no mundo seria o Pedro, com a tese de doutorado dele, que foi sobre isso, que fala sobre isso. Convido vocês a procurar depois e ler. O Pedro é maravilhoso. Mas, assim, pegando já que temos aqui representantes do Japão, a gente, quando veio para essa casa em 1986, né, o museu foi criado em 1960, 61 passou a funcionar ali no prédio, o Palácio Gustavo Capanema, antigo prédio do MEC, e dirigido pela Arminda e por um grupo de apoiadores que tem uma longa trajetória aí, que não vem ao caso contar, mas são pessoas que acompanham o Villa-Lobos desde a inserção dele como coordenador de um projeto de educação musical no Distrito Federal, né, a partir de 1932. Mas, enfim, essa rede de amigos e parceiros profissionais que, de certa forma, acompanham o Villa-Lobos e ajudam a Arminda a criar o museu, né? Mas a dona Arminda tinha como é que se diz assim, uma grande frustração, que era não poder estar de portas abertas para o público e receber os pesquisadores, os visitantes, as crianças, os estudantes que estavam sempre tentando subir os 9 andares do MEC e poder encontrar e saber um pouco da história do Villa-Lobos. Então, não é à toa que a Arminda nasce, né, entra na vida do Villa-Lobos através do programa de educação musical. Então, ela, antes de ser a diretora e a companheira do Villa-Lobos, ela foi também uma educadora, né? Ela tinha uma formação em educação, era uma professora. Então, isso era muito latente e marcou também muito a minha relação com ela desde que eu entrei no museu. Então, assim, vindo para o museu, nós viemos já sob a gestão do Turíbio Santos, que é um violonista importante também para a sedimentação da obra do Villa-Lobos, né, internacionalmente, e um apoiador da dona Arminda. Mas o Turíbio trouxe, né, a dona Arminda faleceu em 85,
veio, então, o Turíbio para trazer e realizar o sonho dela de ter um museu com as portas abertas para a rua. E temos até um colega nosso aqui, o Marcelo Rodolfo, que, na ocasião do centenário, em 1987, a gente já estava aqui a todo vapor, tentando fazer essa relação com a comunidade, com a cidade do Rio, e aí estabelecer, né, esse vínculo com a comunidade aqui de Botafogo. E nós fizemos um levantamento de como era a situação e como Vila Lobos era visto no mundo, né? É óbvio que na Europa, pelas passagens dele, né, por lá, os locais que ele mais regeu, muitos países, os Estados Unidos, depois da década de 40, o Vila Lobos é uma comissão de frente para o Brasil, mas, admiravelmente, o Japão era o país que mais tinha instituições, associações e institutos com o nome de Vila Lobos. Lembra disso, Marcelo? Era uma coisa que nos surpreendeu demais, assim. E, realmente, ao longo das décadas de 80 e 90, nós recebíamos muitos grupos que nos visitavam para conhecer e para tocar, organizados pela comunidade japonesa. Enfim, eu acho que quem pode falar mais da projeção do Vila Lobos no mundo talvez sejam os dois autores dos livros, né? Eu posso contar um pouco da história do museu e falar algumas coisas que, quem sabe, a minha curiosidade para saber de vocês me... Muito obrigada, maravilhoso. E muitos duvidam das viagens de Vila Lobos. Muitos duvidam das viagens de Vila Lobos pelo Brasil. Quando jovem, é verdade que ele viajou para recolher elementos do folclore brasileiro, Paulo? Bom, essa é uma visão bonita, né? Assim, uma visão romântica, né? Que eu viajei para recolher os elementos, né? Então, o pesquisador que sai com um caderninho. O Vila Lobos não era nada organizado nesse sentido, assim, né? Um pesquisador bonitinho que sai com um caderninho, anotando, tomando nota, perguntando coisas sistematicamente. Eu acho que ele era uma antena. Ele foi um cara que quis conhecer mesmo, ver como é que era esse Brasilzão aí, né? E ele botou o pé na estrada, né? Eu acho que ele teve um convívio com músicos populares aí aqui nas ruas do Rio, e no Cavaquinho de Ouro, onde ele se organizava, lá no Lago da Carioca, que ele juntava com os colegas do choro e se notabilizou como um acompanhador do violão e tal. Eu acho que ele foi conhecendo, eu queria conhecer a música do Brasil de outros lugares. Essa motivação inicial acho que deve ter sido o propulsor dessa vontade que ele teve de conhecer o resto do Brasil, né? E num Brasil ainda numa época, no início do século XX, que era muito dividido, né? Quer dizer, as comunicações aqui ainda não eram tão fáceis quanto hoje, né? A Amazônia, por exemplo, era um local que estava presente no imaginário das pessoas, né? A questão da expedição Rondon, as informações que chegavam, né? Das comunidades indígenas, né? Da selva. Ao mesmo tempo também a coisa da imigração nordestina, né? E muitos músicos nordestinos que vinham, como João Pernambuco, como muitos outros, da modinha, o Catulo da Paixão Cearense, né? Então, eu acho que isso despertou essa curiosidade do Vila Lobos de conhecer as coisas e filtrar isso, né? Mas eu acredito que ele, menos do que um pesquisador sistemático, ele tenha sido um cara que filtrou todas as informações, que soube captar essa essência e transmitir isso de uma maneira criativa, né? Não sei se eu respondi bem. Sim. E, assim, algum exemplo prático, né, numa música, numa obra dele, em relação à cultura popular, dessa inserção, né, nas danças africanas, dos elementos indígenas? Só antes de entrar na questão da música popular, né, quando a gente pensa na questão das viagens do Vila Lobos, né, uma das mais, vamos dizer assim, que se discute, né, em que medida essa viagem foi importante para a produção musical dele, né? Por exemplo, em 1912 ele fez uma viagem a Belém e Manaus, né? E ficou provavelmente entre abril a setembro, quase um ano, né, em Belém e Manaus. E quando a gente olha os programas de concerto, né, obviamente são obras
ligadas à música francesa, né? Duo de violoncelo e piano, enfim, né? que ele foi tocar nessas cidades. Então a gente pensa assim, né? Poxa, qual o impacto dessa visita do Villa-Lobos durante esse tempo todo, né? Na região da Amazônia, né? Entre Belém e Manaus. Então, ele andou pelos rios da Amazônia, ele conviveu em larga medida com comunidades indígenas e com os rios, com os sons da floresta. E o que é mais fantástico e que a gente pode associar, como eu estou falando dessa viagem, é como que o Villa-Lobos cria, né? Principalmente nas obras orquestrais, né, grandes painéis sonoros, né, utilizando sons da floresta, de pássaros. Né? Então, é quase impossível pensar que essa viagem, por exemplo, não teve um impacto fundamental assim na formação do Villa-Lobos, por exemplo. Né? Estou dando um exemplo. Né? E ele fala muito na biografia também, por exemplo, numa carta que ele envia para o Francisco Curtilange, um musicólogo, né? Da viagem a Minas, né? Que, em larga medida, né, essas viagens, elas de alguma forma impactam na formação do Villa-Lobos. Mas a genialidade não é a questão exatamente que o Paulo, importante que ele colocou. O Villa-Lobos não fez essas viagens como um etnógrafo, né, um pesquisador que coletava dados, articulava esses dados. Mas essa experiência no sentido amplo, né, com certeza impactou nas obras. Então, por isso que ele constrói essa ideia boa, né? Assim, é sempre bom pensar, né? A ideia de paisagens sonoras, painéis sonoros, né? Que o Villa-Lobos constrói das paisagens brasileiras, do canto dos pássaros. Então, é uma invenção de uma nação, não é? Ele não está ali colocando uma realidade, né? Assim como nenhuma nação, diga de passagem, a meu ver, né? Ou seja, é uma nação imaginada, construída, né? Então, é essa capacidade do Villa-Lobos de traduzir, por meio dessas experiências, do contato com a natureza, né, com o mundo, de traduzir sons dos pássaros, das matas, e criar esses grandes painéis é o que faz dele assim, um grande compositor também, e o papel das viagens está muito por aí. Né? E aqui no verso do livro que vocês vão receber, vem escrito: sim, sou brasileiro e bem brasileiro. Na minha música, eu deixo cantar os rios e os mares deste grande Brasil. Villa-Lobos, né? Então, eu acho que isso também representa bastante. Ele tinha consciência do que ele estava apresentando. Né? E é muito os trabalhos do Paulo, principalmente ligados a essa questão da significação, do significado em música. Né? Esse ponto que eu estou falando, da criação dos grandes painéis sonoros, né, que eu acho que o Paulo poderia também falar um pouco, é muito interessante. Na verdade, eu ia falar uma coisa até mais pitoresca, né? Porque tem uma certa, como você até na sua pergunta colocou, que tem um certo descrédito se o Villa-Lobos realmente foi para tal lugar, se ele fez todas aquelas aventuras rocambolescas, né? Que ele chegou em alguns momentos a exagerar um pouco isso. Numa entrevista para uma escritora francesa, né, num jornal francês, ele disse que ele foi preso por índios canibais e que aí ele cantou lá uma música e os índios ficaram encantados, aí ele fugiu. Então ele conta uma história toda que era nitidamente uma lorota, né? E ela acreditou e publicou no jornal. E essa coisa pegou mal um pouco, né? Essa coisa de música canibal e tal. Era um marketing que ele estava fazendo para se vender, né? Mas, diante disso, até veio essa coisa do descrédito, né? De muita gente dizer, pôr em dúvida se ele estava falando. Mas essa coisa que o Locke colocou, de que ele em 1912 esteve mesmo em Belém, né? É muito curioso, porque, por exemplo, o Villa-Lobos era um cara audacioso, um cara assim, aventureiro mesmo, né? Com ideias diferentes, assim, arrojado, né? E ele, em 1912, em Belém, eu duvido que ele tenha se limitado só ao espaço do Teatro Municipal, de tocar violoncelo na orquestra. Eu acredito que ele tenha saído para conhecer os arredores, né? E eu vi isso porque, por uma coincidência incrível, em 2012 eu estive na Amazônia para participar de uma banca de concurso na Universidade da Amazônia e tal. E eu, que sou um professor conservador, careta, né, como eu sou, de ficar uma semana em Manaus, eu fui passear de barco, fui conhecer comunidades indígenas, vi o peixe-boi, vi a Vitória Ré, andei lá no barquinho ali, fui para vários lugares. Imagina o Villa-Lobos ficando um ano lá, né? Um cara muito mais arrojado e tal. E, em 1911, 12, né? Quer dizer, ele deve ter tido experiências bastante significativas lá, né? Mas que ele não traduziu de uma maneira sistemática, ele não ia ficar perdendo tempo. Na verdade, ele era um cara que vivia as coisas, ele não ficava escrevendo sobre elas, né? Isso que eu acho que ele era um vivedor, né?
E isso eu acho que é uma forma muito sábia de aproveitar o seu tempo, aproveitar a sua época e fazer arte, né? Eu posso eu sei que eu sou muito suspeita, né, depois desse currículo de 40 anos como funcionária, mas eu acho que, fazendo uma referência ao título do livro, né, da genialidade do Villa-Lobos, eu acho que, assim, mais importante do que ele ter coletado ou não, ter estado ou não, ter entrado em contato ou não diretamente com povos originários, mas, assim, o mais importante, que faz parte dessa genialidade da pessoa, é ele absorver esse ambiente, né? Com certeza viver essa ambiência não só da Amazônia, mas de outras regiões brasileiras e de outras expressões, e ele ter captado isso, né? E transcrito e transposto para a música da maneira como ele fez, né? Então, assim, eu sei que eu sou suspeita, mas eu defendo essa tese. E tão moderno, né? Valorizando a natureza, a sustentabilidade, né? Tudo isso já vislumbrando o futuro. E qual a relação de Villa-Lobos com o Carnaval, Paulo? Ele era um entusiasta, né? E nos anos 40, quando ele já estava trabalhando como uma espécie de adido cultural, vamos dizer assim, embaixador cultural do governo Vargas e tal, ele decidiu se mobilizar no sentido de resgatar os antigos desfiles de carnaval, os blocos carnavalescos, né, que eram tão tradicionais no Rio no final do século XIX, início do século XX, que era uma coisa que ele viveu na juventude dele, né, aquela coisa dos blocos, sair pela rua, jogando água, aquela farra toda, né? E ele mobilizou um bloco de carnaval chamado Saudade do Cordão, né, em que ele resgata algumas dessas tradições, do jeito, do estilo das fantasias, da maneira como esses cortejos aconteciam, né? E isso trouxe uma grande visibilidade para essa estrutura do carnaval, né? De um resgate de tradições que estavam um pouco esquecidas e tudo mais. Não bastasse isso, ele também foi um dos caras que contribuiu para que o carnaval tivesse o desenho que ele tem um pouco hoje, né? Que é lógico, hoje o carnaval teve uma outra evolução, uma outra dinâmica, mas a constituição das escolas de samba, dos desfiles carnavalescos, teve um pouco do dedo do Villa-Lobos dando ideias que modelaram um pouco o que o carnaval é hoje, né? Então, ele teve um papel muito importante nessa definição do modelo do desfile, né? O livro tem, inclusive, um capítulo dedicado a isso. Spoiler do livro aqui, olha, fala um pouquinho do Villa-Lobos e o Carnaval. E sempre com QR Code, né, para vocês poderem ter essa interatividade. É um grande diferencial do livro, né? E uma revelação que nós tivemos aqui foi a parte das cartas. As cartas estão aqui, as cartas que ele recebeu. Antigamente não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, né? Então, ele recebia cartas, e são mais de 5.000 cartas que estão no acervo do museu e são inéditas. Nós pegamos essas cartas. Agradeço aos pesquisadores que tiveram essa paciência de ler carta por carta e selecionar justamente as principais que tinham a ver com a Semana de Arte Moderna, que ele recebeu dos incentivadores, dos mecenas na época, como o Guinle. Vocês poderiam falar um pouquinho dos achados dessas cartas, por favor? Bom, a ideia da gente pensar como se o livro fosse colocado em duas partes, né? Só que não. Na verdade, a ideia da primeira parte, mais biográfica, e no segundo momento, as cartas, mas existe toda uma relação entre a primeira parte biográfica e as cartas, né? Em especial a Semana de Arte Moderna. Então, quando se coloca da viagem a Paris, no primeiro momento do livro, nós temos aí uma carta para o Arnaldo Guinle, né? Ou seja, então, que foi o mecenas que patrocinou essa visita, essa ida a Paris, né? Quando a gente fala da Semana de Arte Moderna, aí tem lá uma carta do Graça Aranha, outra do Mário de Andrade, outra do Oswald de Andrade, e a gente vai articulando, né? Ou seja, fazendo comentários sobre o conteúdo das cartas. E quando a gente vai pensar no livro como um todo, há uma relação entre as cartas e as temáticas trabalhadas na primeira parte do livro, né? Então, nós temos lá uma carta
assim, extremamente... na verdade, esses personagens, né, nós selecionamos, né? Então, eu já falei Mário de Andrade, Graça Aranha, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade. Tem, por exemplo, o Carlos Drummond de Andrade, num momento ali ligado ao contexto do trabalho burocrático, né, durante o Estado Novo, né, e uma carta assim, extremamente carinhosa, né, que o Villa-Lobos fez, né, executaram uma peça que é sobre o poema do Carlos Drummond de Andrade. E o Carlos Drummond de Andrade escreveu uma carta se desculpando, né, porque não pôde comparecer ao concerto na Secretaria de Educação Musical e Artística. Então, há um detalhe, um fato tão corriqueiro assim de um trabalho burocrático, mas a escrita do Carlos Drummond de Andrade, de tão bela, né, por si só, vale a pena ler a carta, né? Ou seja, tem todo um contexto, é isso que eu estou querendo dizer, ou seja, um contexto sobre os anos 30, o trabalho burocrático no contexto do governo Vargas, que está discutido na primeira parte, né, você é apresentado na primeira parte, e, além disso, a beleza da escrita do Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, que é um poeta também para escrever as cartas, né? Então, quer dizer, há toda uma relação entre a primeira parte e a segunda do livro, né? Por exemplo, quando se fala do Villa-Lobos embaixador na primeira parte, uma das cartas também é a carta para o Vasco Maris, que teve um papel fundamental, né? Enquanto embaixador também, né? Que escreveu a primeira biografia sobre Villa-Lobos, e aí a gente explora essa carta contextualizando o papel do Vasco Maris em relação ao Villa-Lobos. Então, há toda uma conexão assim, do livro e ficou muito interessante, Paulo. E outro aspecto também é essa relação carinhosa, fraterna, né, que as cartas expressam, né? Então, um dos irmãos do Villa-Lobos, o Otton, né? Otton Villa-Lobos foi jogador de futebol, né? Jogador do América, né? E tem lá uma carta que é o Otton se dirigindo ao Villa-Lobos, que ele chamava de Turru na cara, usando até o apelido de infância do irmão, né? E se dirigindo a ele com muito carinho, né? Então, essa é uma dimensão adicional do Villa-Lobos que a gente consegue, com isso, compor um pouco mais, entender um pouco mais essa trajetória dele, a trajetória de vida, os contatos que ele tinha, os amigos, os apoiadores, os colegas, né? Então, e isso acredito que traz aí uma informação muito legal do ser humano Villa-Lobos, né? Que o artista, a pessoa que se destaca, né? O gênio, mas que ele tem um lado humano, que tem essa convivência, esse carinho, esse momento que ele dá um abraço num amigo, né? É uma coisa que é muito bacana. E Villa-Lobos teve duas esposas, né? A Lucília e a Arminda, Uma de cada vez, né? Uma de cada vez. E aí a gente gostaria também de fazer essa pergunta, Márcia. Você conviveu tanto, né, com a Mindinha. Se pudesse falar um pouquinho da importância, né, primeiro da Lucília e depois da Arminda. É difícil, hein? Não é muito difícil, não. Acho que... Eu te agradeço, Ana, fazer essa pergunta para mim e não para os rapazes. Ou, pelo menos, me dar a voz primeiro, né? É bom. Eu acho que, tornando de novo a me referir ao termo, né, ao título do livro que vocês escolheram, um dos aspectos assim, que eu considero que fazem parte desse escopo da genialidade do Villa-Lobos, os rapazes que me perdoem, mas assim, eu considero a genialidade, a sensibilidade dele para saber escolher as companheiras. Porque tanto a Lucília na primeira, e vocês até tocam que a carreira dele é alavancada, a concentração, a dedicação ao estudo, à composição, tem início, né, após o casamento dele com a Lucília. Ela foi um esteio importantíssimo para o Villa-Lobos entrar, né, mergulhar de vez na carreira de compositor. E também arrisco de dizer que a experiência dela, tendo 5 irmãos, me corrijam se eu estou enganada, 5 irmãos, né, que o Villa-Lobos entra na vida da Lucília e a gente tem relatos que ela saía para trabalhar, para dar aula, ela era professora do município, e ele passava o dia compondo e, de certa forma, ele ficava ali naquele universo
tomando conta principalmente dos irmãos mais novos da Lucília. Então, apesar deles não terem tido filhos, essa relação dele, eu inclusive tive a oportunidade de conhecer o Luiz, que era o mais novo. Ele, talvez no início da década de 90, o final ali dos anos 80, ele veio ao museu para meio que fazer as pazes, né, com essa situação de criação do museu. E foi na ocasião que ele também doou o violoncelo, que a gente tem hoje no nosso acervo, e doou uma série de documentos. Mas assim, ele contou, narrou experiências muito afetuosas assim do Villa-Lobos, cuidando dele, dos irmãos, né, e compondo também, né? Então, assim, eu acho que o Villa-Lobos foi muito genial na escolha, né? A Lucília, nos parece, pelas fotografias, ter sido uma mulher muito forte, que foi uma importante apoiadora dele no projeto de educação musical. Muita obra dela foi publicada nas canções escolares, no material didático que era distribuído nas escolas para professores e alunos. E depois, né, quando ele escolhe a Arminda, né, uma moça jovem, também professora, também envolvida no projeto de educação musical, e que foi, né, uma companheira, uma pessoa que cuidou para que o Villa-Lobos se projetasse no mundo e que mantivesse a memória e o legado dele através desse museu. Então, assim, ele foi genial, e eu realmente... É melhor eu parar por aqui, mas acho que ele foi muito genial na escolha das companheiras também, né? E, então, assim, por falar nessa coisa do universo feminino, se vocês me permitem, não sei qual dos três, mas vou fazer a pergunta para a Ana. Como é que foi, Ana, assim, a intenção, a sua inspiração para fazer esse projeto e essa parceria com o museu? Assim? Qual foi? O que te motivou, né? Então, eu estou com a minha filha aqui, Ana Vitória, que tem 12, meu filho Bernardo, que tem 24, e eu perguntei para Ana Vitória, você conhece Villa-Lobos? Isso ano passado. Ela falou, não. Aí eu falei, não é possível. Preciso fazer algo. E aí começou essa procura, essa busca. E tive a boa sorte de dar um telefonema para o museu, e quem me atendeu? O diretor, o Luiz. E aí eu perguntei, posso fazer um projeto sobre Villa-Lobos? Ele, será um prazer, uma honra, pode sim. Me deu o sinal verde. E aí começamos a conversar a respeito, estive na biblioteca, pesquisando, assim como outras exposições, outros trabalhos que eu fiz também, teve essa imersão. E o Pedro Belchior, que hoje não pôde estar aqui, sugeriu, vamos conversar com o Paulo e com o Locke para poder fazer uma publicação. E aí iniciou essa conversa em janeiro desse ano, e agora a gente está com esse livro aqui, realmente feito num tempo recorde, né? Vocês que já têm livro também publicado, fizeram então rápido assim? Assim, os outros 3 livros que eu fiz levaram no mínimo 4 anos, no mínimo, né? Mas teve livro que levou 10 anos, né? Esse aí foi meses, né? Então, se alguém me dissesse em início de janeiro que eu ia fazer uma biografia do Villa-Lobos esse ano, eu dizia, nunca, né? Não tem nem como. E foi a iniciativa da Ana, ela ficou lá, me ligava, Paulo, já escreveu hoje? Aí, e depois era sua ligação para mim, né? E aí eu disse, vou chamar o Locke para me ajudar e dividir o fardo aqui, que eu não vou dar conta, né? E foi fantástico, foi uma ótima escolha minha, que eu não poderia ter um parceiro mais criativo, mais sensacional do que o Locke para realizar essa tarefa tão difícil, né? E tentar, inclusive, do ponto de vista do meu hábito de escrita, que é uma escrita acadêmica, né? De tentar fazer um livro acessível, um livro numa linguagem que o público que não é especializado possa acompanhar, né? E a Ana foi muito legal, que ela era um filtro fantástico nesse processo criativo, né? Ela lia e dizia, não, Paulo, isso aqui tem muito
muito jargão acadêmico. Corta isso aí tudo fora, né? Pelo amor de Deus. Não vai fazer Olha, uma coisa... olha a coragem, né? Olha a coragem de fazer isso. Eu pedia desculpas antes e depois eu falava, olha, a minha missão é democratizar o acesso à cultura. Traduz, por favor. Só um comentário sobre isso, né? A gente... isso é bom, né? Os bastidores da escrita, né? Então, o Paulo, a gente, né, combinando, né, discutindo a escrita, né, e passando dias, aí enviei para o Paulo. Aí o Paulo, com a rapidez dele, e que no mesmo dia ligou e falou, Locke, assim, tem uma notícia boa e outra que não é muito boa. Qual que é a boa? Não, você escreve muito bem, né? Você é um pesquisador e tal, tem muita documentação, fonte, citação. Não é isso que a gente precisa fazer. Eu falei, Paulo, então... Ou seja, e qual que é a ideia? Né? A ideia é realmente essa difusão do conhecimento, né, por uma escrita palatável, né? Uma escrita sem perder o que a gente tem assim, de conhecimento, de formação ao longo das pesquisas sobre o Villa-Lobos. Né? Então, quer dizer, nesse sentido, que seja, por exemplo, um artigo último lá no Simpósio Villa-Lobos, escrevendo sobre a presença do Villa-Lobos na Amazônia, ela está aqui dissolvida, né? Ou seja, ao falar sobre as obras que estão ligadas a esses painéis sonoros, como eu falei, isso é leitura do trabalho do Paulo, sobre análise musical, né? Só que o livro, a ideia não era essa. Né? E aí eu olhei para aquelas notas de rodapé, citação, me deu um corte no coração, mas reescrevemos, né? Fomos mudando até que... a minha, desculpa interromper, mas a minha observação é bacana, porque vocês são pessoas da academia, né? São pesquisadores, professores da academia, e conseguiram traduzir informações, conteúdo, questões importantes de uma forma que atinja realmente, que é uma busca da universidade, né? Essa é a nossa grande dificuldade de querer romper com essa barreira da academia, que é um pouco o que o Villa-Lobos também tentava fazer. Né? Eu tive a sorte até de... Desculpe. Durante esse período, né, da pandemia e tal, eu fui convidado, porque coincidiu o centenário da semana, todo mundo começou a me chamar para fazer podcast, live, sobre esses assuntos, né? E é claro que sempre numa linguagem dessas de podcasts e lives, a gente está falando com um público muito amplo, né? Então eu tive até uma sorte que um pouco antes de você ter me convidado, eu havia participado e feito essas transmissões, né? E isso, de certa forma, me deu uma sensibilidade um pouco diferente quando você falou e de eu tentar compreender isso um pouquinho melhor. Né? Foi uma coincidência que acabou sendo muito positiva, né? E foi um exercício muito importante, né? Porque essa questão da academia, né, que a gente precisa dessa ideia de falar para mais pessoas, né, também, né? E até vendo aqui, né, alguns colegas, né, cumprimentar o Manuel Aranha, Marta Ulloa, que está aqui, Luiz Fernando, eu vou cometer alguma... Né, enfim, então, é uma dificuldade, né, que a gente, pelo menos eu tenho, né, de estar ali na pesquisa, na documentação, né, e pensando na questão teórica, metodológica, conceitual, e traduzir isso para um texto palatável. Né? E ouvir isso de vocês assim, é um presente enorme, tá? que a gente conseguiu, de alguma forma... Existe uma discussão de profundidade, né? Mas ela é dissolvida ali numa linguagem acessível. Né? Então, muito bom ouvir Valeu isso. a pena? Muito. Eu agradeço e peço desculpas de ter realmente, né? Pelo contrário. Nós que agradecemos você. Nós que agradecemos. Parabéns. E essa iniciativa toda tem o seu esforço, o seu trabalho, o seu brilho. Sem dúvida. Eu fui um pouco corajosa. Eu ficava assim, nossa, como eu vou falar isso para não magoar, mas eu preciso. E aí eu ficava... E foi a primeira vez que nós nos encontramos pessoalmente. Porque... E a primeira vez que ela falou, magoou, gente. Eu fiquei assim, fui chorar, disse que raiva. Ligou, eu liguei. Liguei pra ele, Mas falei, pô, ela disse que era uma porcaria o que a gente escreveu. Não, também não, né? Também não, por favor. E também a gente precisa, não pode deixar de falar que sempre um artista traz um outro artista, né? E quem trouxe essa programação toda aqui visual foi o filho do Paulo, que é o Pedro Salles, e assim, tá super moderno, né, para comemorar os 100 anos da Semana de Arte Moderna.
que eu também, assim, né, no início, eu falei, é artista, eu sei porque eu sou filha de acadêmica de belas artes, né? Minha mãe, que você olha para o quadro dela, fala, tá lindo, ela te dá o quadro, né? Porque sensibiliza. E aí você falar para alguém, olha, vamos botar mais uma cor, vamos isso, vamos aquilo, para justamente ficar atrativo, tem que ter tato, né? Porque o artista é como se fosse um filho, né? É um filho nosso, mais um, né? Eu não tenho mais 2, eu tenho agora 3, né? Porque realmente assim é um carinho, é uma emoção muito grande e a gente fez isso muito rápido. É um drive-thru cultural sobre Vila Lobos. Tá? É esse que é o objetivo. Seja o tema que a gente escolher, a gente viabilizar essa democratização do acesso. E a boa novidade é que esse livro já tem na versão e-book, tá? Para poder ficar mais democrático. Por favor, compartilhem em nosso Instagram, Genialidade de Vila Lobos. Tem o link também do e-book. E vamos traduzir para o inglês também. E aí vamos poder, para o mundo inteiro, né? Assim, agir mais ainda, expandindo essa democratização. Daqui a pouquinho, a gente já está terminando aqui, mas eu gostaria de perguntar para o público, né? Que vocês vão ter acesso ao livro e realmente vão poder constatar que ele tem uma linguagem bem prática, bem direta, bem popular. Mas eu gostaria de perguntar para o público, alguém tem alguma informação para complementar ou alguma pergunta, uma curiosidade? Fiquem à vontade. Alguém se habilita? Olha, já mais um corajoso, assim, né? Obrigada. Olá, tudo bom? Eu sou pesquisador aqui do museu, sou estagiário, na verdade. Na verdade, eu entrevistei você, Paulo, para o VilaCast, que é o nosso podcast do museu. Foi, eu estou reconhecendo a voz agora. Você estava aqui e eu achava que era você, mas como eu nunca te vi pessoalmente, eu fiquei na dúvida, aí eu fingi que eu não vi, sabe? Esse ano tem se falado muito sobre a participação do Vila Lobos na Semana de Arte Moderna, que inclusive é o tema, está no livro e tal. Eu queria te perguntar se fala muito sobre isso. Qual foi a relevância da semana para o Vila Lobos? Foi uma coisa tão importante assim para ele? Que marcas isso deixou assim na carreira dele depois? Vocês acham que isso foi uma coisa que influenciou ele ou não? Assim, como é que, o que vocês acham disso? Eu acho que ela foi do aspecto do ponto de vista assim artístico, né? Eu não diria que ela trouxe grandes contribuições assim maiores na formação dele, mas eu acredito que ela tenha dado a ele um pouco mais de confiança, porque ali ele se viu como o representante da música moderna brasileira, né? Ele era o único músico participante como compositor nesta semana, né? Então acho que do ponto de vista dele, que ele ainda era muito jovem na época, tinha lá, para um compositor tinha 30 e poucos anos, né? Isso representasse para ele naquele momento uma segurança que ele precisava ter, de um reconhecimento entre os pares, os outros artistas, de que ele era o cara da vez, né? Que aquele era o momento dele. E, sem dúvida alguma, essa participação na semana deu a ele esses contatos em São Paulo, né? Uma cidade diferente da qual ele estava habituado, um meio artístico diferente. E esses contatos, sem dúvida, contribuíram até para que a viagem dele para Paris pudesse se concretizar, né, do ponto de vista dos apoios financeiros que ele precisou receber, né? Aliás, esse é outro aspecto importante que eu quero agradecer aqui aos patrocinadores dessa publicação, né, que é uma continuidade desse ato, né, de patrocinaram o Vila Lobos lá atrás e agora estamos patrocinando essa memória dele aqui, né, que é algo sempre muito importante. Aproveitando para agradecer, bem lembrado, a realização da Aloha Consultoria e Eventos, o patrocínio da BAP, que está comemorando 50 anos. Parabéns, olha, BAP, todo mundo. Doutor César, Rafael, Rogério, liderança exemplar. Luso Brasileira. Quem está da Luso Brasileira aqui presente? Algumas pessoas aqui. Muito obrigada também pelo apoio. Recomendações do doutor Ricardo, que hoje está num casamento em Petrópolis, nos avisou. E Afonso Cornês, Arquitetura, também está presente.
BM Rio, que é a nossa vizinha aqui próxima do museu, que trouxe um carro que é uma inovação, né, de tecnologia e de sustentabilidade, totalmente elétrico. Então, a gente ousou um pouquinho de trazer esse carro para cá, foi uma sugestão do diretor também do museu, para mostrar essa sustentabilidade, né, essa parte da ousadia, da modernidade, que foi um pouco assim lá atrás, em 22, há 100 anos atrás. Em outros termos, mas uma inovação. A Barlovento, que também é uma empresa voltada para a sustentabilidade, a parte de energias renováveis. E aqui o Museu Villa-Lobos, a Academia Brasileira de Música, que detém os direitos de imagem de Villa-Lobos e gentilmente cedeu para a gente, autorizando para que a gente publicasse. Tudo muito bem articulado pelo nosso diretor. E é isso, gente. Agradecer a vocês que, em pleno Rock em Rio, né, estão aqui com a gente, celebrando a música. Tenho certeza, está vazio o Rock in Rio, tá todo mundo aqui. O Rock in Rio está vazio. Quando me falaram, você tem certeza que você vai fazer no primeiro sábado do Rock in Rio? Eu falei, tenho, aposto no Villa-Lobos. E deu certo. Vamos celebrar a música, continuem celebrando a música, nos ajudem a multiplicar essa obra, que essa obra não é nossa, é de vocês, é de todos vocês. E para representar isso, eu faço questão de entregar esse livro para minha filha Ana Vitória. Você viu a cara da mãe, eu te mato. Mãe, falou para mim, mãe, que isso, mamãe? Eu já tô brindada, depois que eu passei aqui, eu já tô brindada, né? Aí eu sou mãe, tá bom, né? Temos mais perguntas, o público quer falar, vamos dar a voz ao público. Marcelo, entregar o microfone, por favor. Deixa eu passar aqui. Você entrega para mim lá, por favor? Você entrega? Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo. Eu sou formado em licenciatura em música, né? Então, uma parte que me toca do Villa-Lobos, entre as mil faces, né, que ele tem, músico, compositor, né? E também como educador. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, não sei se já foi falado porque eu cheguei um pouquinho depois, mas sobre esse processo de construção daquilo que foi uma das maiores projetos de educação pública que o Brasil já teve, né, que é o projeto Canto Orfeônico. Como é que foi essa construção assim do Villa-Lobos? Eu falo isso por mais sentido de desmistificar também, porque às vezes na universidade coloca o Villa-Lobos muito ligado somente à questão do Vargas e tal, e às vezes até de uma forma meio demoníaca, né, digamos assim. Então, nesse sentido de desmistificar e de falar um pouco do que foi o processo de construção dessa pedagogia do canto orfeônico, tá bom? Obrigado. Posso falar um pouquinho? Rodrigo? É Rodrigo? Eu não vou me conter e vou falar antes dos especialistas. Porque esse assunto é um assunto muito querido, muito caro para mim. E, assim, eu concordo com você, é um assunto delicado. A participação do Villa-Lobos ou é demonizada ou é exaltada de uma maneira que também, na minha visão, não corresponde. Mas, assim, um caminho, né, depois de trabalhar tanto tempo e vivenciar tantas pesquisas e acompanhar a pesquisa de outros pesquisadores e lidar com as fontes, né, a perspectiva da rede de sociabilidades
onde a gente consegue entender o Villa-Lobos dentro de um cenário político e cultural de um Brasil que está ainda, né, numa ebulição, se a gente pensar início do século XX, e aí entra a Semana de Arte Moderna também como... Eu também vejo que dos fatores que foi importante a participação do Villa-Lobos, que é como o professor Paulo falou, esse contato com o ambiente paulista, né, que coloca o Villa-Lobos numa rede onde ele ainda não estava inserido com a firmeza que ele saiu, né, depois da Semana de Arte Moderna, mas assim, o projeto de educação musical, quando ele começa, que ele recebe o convite do Anísio Teixeira em 1932, é um período onde está se materializando uma série de propostas, de ideias e de projetos que estão sendo construídos ali no início do século XX, na década de 10, especialmente na década de 20. Então, quando o Villa-Lobos é convidado, juntamente com uma constelação de pessoas, de intelectuais, né, que a Helena Bomeni, que é uma historiadora, chama de... Tem até um livro muito interessante, Intelectuais Educadores. Ele começa a participar dessa rede, e é um processo assim que, lamentavelmente, as análises sobre o programa de educação musical são feitas voltadas, valorizando a concentração orfeônica e a ditadura. Mas, assim, na verdade, as concentrações já acontecem no primeiro ano do Villa-Lobos, coordenando um projeto da prefeitura. Ele estava vinculado a um projeto de educação musical do Distrito Federal, e somente depois, com a criação do Conservatório Nacional de Música, que ele faz parte do estamento burocrático do Estado, do Ministério da Educação. Então, enfim, é um assunto que a professora Jussamara, né, a gente tem muito a estudar ainda da história da educação musical no país. O canto orfeônico é um recorte, né, que tem muitas interpretações, assim, talvez pela dificuldade de acesso às fontes, porque, para vocês terem uma ideia, a gente, mesmo aqui dentro do museu, com a nossa equipe muito exígua, com todas as questões que a gente enfrenta, né, de falta de concurso público, de funcionários que se aposentam, enfim, como é o meu caso, aí a gente não dá conta de estudar e de preparar tecnicamente, de fazer um procedimento técnico para deixar que os pesquisadores realmente divulguem, pesquisem e tenham acesso a todas as fontes. Fica aqui uma sugestão, né, Luiz, para os patrocinadores. A gente precisa de muito investimento no processamento técnico do acervo. Mesmo o museu tendo sido criado na década de 60, a gente tem enormes materiais ainda que não foram processados, que precisam. O material do Conservatório Nacional, Conservatório Nacional de... Como é que é? Conservatório CNCO, de canto orfeônico, me deu um branco, que o Villa-Lobos dirigiu, que hoje, esse conservatório, que é a origem do que hoje é a Escola de Música da Unirio, não sei se é de lá que você veio, a sua formação, mas assim, tem uma série de documentos que estão lá que nem o Museu Villa-Lobos possui esse material, e é uma fonte riquíssima de pesquisa, inclusive, professor Locke, com relação aos registros sobre o Boletim Latino-Americano de Música, trocas de correspondência do Villa-Lobos com o Capanema, depois que o boletim ficou emperrado. Enfim, tem muita coisa. E aí, esse tipo de dificuldade de acesso às fontes também faz com que essas histórias sejam repetidas, reproduzidas, e o Villa-Lobos muito focado só na ditadura do Vargas, e uma análise mais global de toda a década de 30, o que o projeto significou, e as questões de rede, dos contatos dele, enfim. Mas não sei se eu te respondi, mas o fato é que a gente precisa ainda de muito trabalho de pesquisa e muita gente escrevendo de forma acessível para a gente ter acesso, né? Maravilha. E vamos ter mais uma pergunta. E logo depois vamos ter um duo
que já está ali aguardando um piano de cauda maravilhoso, com a Lúcia, o Bruno Valente com o violoncelo, para poder vocês entenderem essa experiência de Vila Lobos, que ele começou com choros aqui, com o trio Turru, e depois vamos para o erudito, para o clássico, e depois terminamos em samba, como a gente gosta, né? É o quintal do Vila, para encerrar essa noite, porque nós estamos numa área aqui residencial, então a gente tem meio que hora para terminar 10 horas, uma pena, né? Mas vamos lá, que a gente está no nosso cronograma super bem. Por favor, a pergunta. Boa noite. Eu queria primeiro agradecer a vocês por essa iniciativa, né? Porque, além dessa iniciativa, também a coragem, né? Porque nós estamos falando do maior músico brasileiro, talvez, né? A gente não está falando de qualquer, nós estamos falando do maior músico brasileiro. Eu li pouco, e eu acho que esse evento vai me fazer ler mais sobre Vila Lobos, né? Mas eu queria tirar uma curiosidade que vocês pudessem me esclarecer, porque, o pouco que eu li, o Vila Lobos ele começou famoso na música clássica, né? Se tornou conhecido internacionalmente. E aí ele se enveredou pela música popular, como o chorinho, né? E eu não sei se enveredou pelo samba também, pelo interesse dele no carnaval. É um desconhecimento meu. Mas, pelo que eu li, a sociedade mais sectária na época, talvez mais elitista, torceu o nariz por essa iniciativa dele de se enveredar por essa área mais popular, porque ele era muito reconhecido na música clássica. Como é que foi essa, vamos dizer assim, essa transição, ele enfrentar essa situação na sociedade de, olha só, eu quero também fazer outro tipo de música, enfim, é isso, é essa curiosidade que eu tenho. Paulo. Bom, obrigado pela pergunta, né? Eu acho que, do ponto de vista da formação musical, desde criança, o Vila Lobos começou com a música clássica, né? Mas, após a morte do pai dele, a família dele teve um impacto social muito grande. E o Vila Lobos, a mãe dele, por exemplo, ela lavava pano de prato na Casa Colombo, né? Na confeitaria Colombo. Então, a família dele teve uma queda de poder aquisitivo muito grande. E foi nessa época que o Vila Lobos começou a frequentar à noite e tocar com os músicos da rua, quando ele era adolescente, né? Então, de certa forma, a música popular apareceu para o Vila Lobos antes da música popular, dele ser um músico famoso com a música clássica, ele era um músico famoso com a música popular. Tocando nas rodas de choro, aprendendo a tocar o violão, acompanhando com a moçada do choro, o Pixinguinha, o João Pernambuco, o Catulo da Paixão Cearense, Sátiro Bilhar, esses músicos fantásticos aqui da noite carioca. E o casamento com a Lucília, né, foi que levou o Vila Lobos para se definir como músico clássico, né? Aí que ele tentou, inclusive, se matricular no Instituto Nacional de Música, fazer um curso formal, mas não deu certo, porque o curso mudou as matrículas noturnas, ele não tinha mais condição, porque ele tocava à tarde na confeitaria e não tinha jeito, né? E aí que ele se adaptou, ele na verdade, ele se afrancesou, ele aprendeu as técnicas francesas para poder ter destaque como músico clássico e... ao mesmo tempo, como você bem disse, a música popular ela era mal vista pela sociedade, né? Então, o cidadão, se era abordado na rua e tinha calo no dedo porque tocava violão, podia ter sido até preso, porque era visto como um malandro, né? Então, o Vila Lobos viu que ele não tinha ali, com aquela possibilidade, naquele momento, uma carreira. Ele tentou se viabilizar como músico clássico, aprender esse ofício, essas técnicas, né, importadas, ganhar essa respeitabilidade, e aí depois é que ele resgatou esse passado dele com a música popular. Então foi um caminho mais complexo ainda, né? E ainda assim ele foi muito mal visto, né? Então, por exemplo, ele introduziu a cuíca na orquestra, o reco-reco, e os críticos ficavam loucos. Como assim ele coloca um reco-reco na orquestra, né? Então, coisas que o Vila Lobos implementou e ele levou para Paris, fez as orquestras em Paris tocando em reco-reco e cuíca. Tem até uma foto aí no livro que você vai ver o Vila Lobos dentro
do almoxarifado da editora Maxechig, que publicava as partituras dele, portando ali uma cuíca que ele deixava, porque quando alugava as partituras dele, alugava os instrumentos de percussão brasileiros que não tinham em Paris, né? Então, esse aspecto desse resgate da cultura popular, ele, logo que ele pôde, ele colocou na música de orquestra dele, né? Então, foi uma coisa incrível que ele produziu, né? Aqui ele está com um atabaque aqui, ó, né? E hoje, nessa noite, a gente está justamente fazendo isso. A gente começou com um choro com o trio Turru, mostrando esse início que ele tocava em cinema, ele tocava em barzinho. E isso também me fez ficar encantada por Villa-Lobos, porque isso é uma forma de empoderar os músicos, hoje em dia, que tocam em barzinho, tocam em vários outros locais, não menos importantes, mas dizer que eles podem, sim, se tornar o maior ou os maiores músicos do mundo até. Basta eles acreditarem e persistirem. Então, foi um outro ponto que a gente tocou nesse livro, essa trajetória dele, porque ele tinha um status social e, de repente, o pai faleceu e ele teve que dar um jeito nisso tudo, né? E a moda era justamente a música clássica, né, erudita. Então, ele teve que se viabilizar, como o Paulo falou. Então, é isso, é a sobrevivência, né, da música, da cultura, da arte, do artista, de uma família. Então, é um livro também que a gente pegou por esse lado, bem humanizado mesmo, para empoderar a todos, que com certeza todos vocês vão sair daqui falando de Villa-Lobos, dando aula de Villa-Lobos, e é isso que é o objetivo. Tá bom, gente? Mais alguma pergunta? Agradecer a todos novamente. E vamos para a música erudita. Temos um duo de piano e música clássica para vocês. Muito obrigada por tudo. Estou muito feliz. E faço questão de encerrar entregando um livro para a Márcia. 40 anos de museu. Faz bem, né? Rejuvenesce, né? Para o Paulo, querido Paulo. Não briga comigo não, hein, Paulo? Para o Loki também, nosso mineirinho do trem caipira, nosso trenzinho caipira. Muito obrigada por tudo, gente. Estou cercado de mineira, mesmo. 2 mineiros. Eu sei, eu estou aqui, ó, carioca, paulista e mineiros. A gente está aqui bem representado, né? Como o Vila, com certeza, está muito feliz. Muito obrigada a todos. Vamos ouvir agora Lúcia e Bruno.